Bem, vamos lá então. Mais uma aula do nosso curso Introdução à Filosofia. Estamos na terceira aula sobre o pensamento de Nietzsche, que é o pensador que abre as portas para o período que nós chamamos de pós-modernidade, né? Esse título pós-modernidade, muitos historiadores não gostam, porque eles continuam achando que estamos na modernidade, né? Estamos vivendo uma extensão da modernidade, mas para efeito didático, eu acho que cabe a palavra pós-modernidade, porque a filosofia que vai aparecer a partir de Nietzsche já é bem diferente da filosofia moderna anterior a Nietzsche, né? Então, eu considero Nietzsche o filósofo que, apesar de existencialmente ter vivido na modernidade, as suas ideias já apontam para um novo período, para uma nova maneira de filosofar, para uma nova maneira de enxergar o mundo. O que nós vimos até agora, né? Fazer aqui um apanhado de 1 minuto, de maneira bem rápida, só para a gente não começar o assunto sem o fio da meada, né? O que a gente viu até agora é o seguinte: Nietzsche tem uma visão de realidade bastante original. Segundo Nietzsche, a realidade é caótica, né? A realidade é um conjunto de forças que vão movimentando as coisas sem nenhuma ordem, tá? Tudo é caos, e tudo aquilo que a gente chama de ordem, no fundo, é uma espécie de construção artificial que o homem faz para tentar viver da melhor maneira possível no meio do caos. Então, por exemplo, quando eu desenvolvo uma teoria científica tentando explicar as leis do universo, na verdade, essa teoria científica é um artifício que eu criei para meio que me manter em segurança no meio do caos. Né? Então, tudo aquilo que nós chamamos de ordem, segundo Nietzsche, é um mero disfarce, um mero artifício que se joga para cima do caos para que a gente finja que o mundo não é caótico, mas o mundo é caótico, né? Então veja que Nietzsche ele inverte a tradição. Para Nietzsche o essencial é o caos e a aparência é a ordem. Né? É isso que ele está falando. Veja que é o contrário dos filósofos da tradição, né? Para os filósofos da tradição é o contrário. Os filósofos da tradição vão dizer o seguinte: quando você olha para o mundo, você vê as coisas se movendo, se transformando, aparentando um caos. Mas quando você usa a inteligência, você percebe que há uma essência ali, há um ser, há uma ordem, há uma estrutura metafísica, vão dizer os filósofos da tradição. Então o Nietzsche está invertendo isso. Está invertendo isso. Aliás, como eu falei na última aula, o Nietzsche, inclusive, vai acusar os filósofos da tradição como aqueles pensadores que foram contra a força vital do homem. Né? Porque lembremos, se tudo é caos para Nietzsche, o interior do homem também é caos. Também é caos. Então, o que é o interior do homem? É um conjunto de forças desejantes que querem expandir a própria vida. Né? Por exemplo, se eu pego as células do meu corpo, eu vou perceber que elas ficam se movimentando dentro de um caos, onde uma está procurando a vida ali em batalha com a outra. E o ser humano como um todo é um conjunto desses desejos conflitantes que querem nos levar à expansão da vida. E esse conjunto de forças caóticas nós chamamos de vontade de potência, como eu disse as 2 aulas anteriores. Então, o quadro que o Nietzsche pintou para nós nas 2 últimas aulas é mais ou menos o seguinte: olha, o meu interior é caos, o exterior é caos, então eu tenho que fazer o máximo possível para que os meus desejos caóticos sejam afirmados. Porque toda vez que eu os nego, eu estou negando a minha própria vida. E aí, a partir disso, Nietzsche criou, né, uma linha divisória que vai colocar num grupo os homens fracos e no outro grupo os homens fortes. Os homens fortes são aqueles que são honestos com a própria vontade de potência, agem de acordo com os desejos caóticos para expandirem a própria vida. Esses são os fortes, que inclusive o Nietzsche vai chamar de ética do senhor. Né? O indivíduo que é senhor da própria vida é o indivíduo que se deixa levar pelos desejos caóticos internos. E, em contrapartida, tem os fracos. Os fracos já não agem individualmente, mas agem em bando. E, segundo Nietzsche, eles obedecem à moral dos escravos. Então, o que o Nietzsche vai dizer? Nietzsche vai dizer o seguinte: olha, os fracos, por não terem a coragem de agir pela vontade de potência,
eles criam artificialmente os valores morais para tentar enfraquecer o forte. Então, os fracos são movidos por uma espécie de inveja, uma espécie de ressentimento, né? Eles estão sempre arquitetando ali um artifício, um engodo, né? Uma estratégia para poder prender os fortes, enfraquecer os fortes, para que a vida seja suportável para eles, né? Então você tem esse conflito do homem forte contra os fracos, né? E aí na última aula foi interessante que nós vimos um aspecto importante da filosofia do Nietzsche. Nós vimos na última aula a genealogia da moral, ou seja, Nietzsche vai fazer um estudo genealógico, ou seja, o estudo da origem dos valores morais. Porque o raciocínio do Nietzsche é o seguinte, bem, se o que é natural no homem são os impulsos, é a vontade de potência, são os desejos contraditórios, então os valores morais são artificiais. Então os valores morais, eles foram criados em algum momento da história. Então, a partir daquele ponto da história para antes, os homens eram fortes. Depois da criação dos valores morais, os homens foram se enfraquecendo. Então, o que o Nietzsche vai fazer? Ele vai fazer um estudo genealógico dos valores morais, para tentar rastrear qual foi a origem dos valores morais que enfraqueceu o homem, né? E aí, ao fazer esse estudo, o Nietzsche encontra 3 raízes, 3 origens para os valores morais. Para encurtar a história, visto que eu expliquei na última aula, as 3 raízes são a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? O Nietzsche vai acusar Sócrates, Platão e Aristóteles de terem enfraquecido o homem. Porque o que Sócrates, Platão e Aristóteles fizeram? Segundo Nietzsche, eles criaram uma falsa oposição. Eles disseram, olha, tudo que é desse mundo é ruim e é errado. A única coisa que é certa é o que é do outro mundo, do mundo metafísico. Segundo Platão, do mundo das ideias, segundo Aristóteles, do mundo metafísico. Então, segundo esses 3 pensadores, vai dizer Nietzsche, os valores metafísicos que nós não enxergamos, que não são reais, devem controlar essa vida material que é real. Então, segundo Nietzsche, eles criaram uma falsa oposição para controlar os impulsos materiais do homem. Então, eles mataram o homem, enfraqueceram o homem. Depois veio a religião cristã e sofisticou ainda mais o trabalho dos filósofos clássicos. Porque a filosofia cristã traz a ideia de pecado. Ou seja, traz a ideia de que é errado eu agir pelos meus impulsos. É errado eu agir pelos meus desejos. E se eu continuar agindo pelos meus desejos, eu serei punido por um Deus. Então eu tenho que controlar os meus desejos para viver uma felicidade somente depois da minha morte. Então Nietzsche vai dizer, bom, isso é coisa de maluco. Eu tenho que negar a minha vida e só vou viver de verdade depois que eu morrer? Que história é essa? Então Nietzsche vai bater também na religião cristã. E por último, ele bate na ciência moderna. Ele bate na ciência moderna. O que ele vai dizer da ciência moderna? Ele vai dizer que a modernidade, quando ela surge, ela mata Deus. Mata o Deus moralista. E aí, quando todos os homens vão achar que vão viver pela vontade de potência novamente, a ciência vem com uma nova amarra, que é a amarra da razão, a amarra do cálculo, a amarra da prova científica, que vai enquadrando o ser humano em tudo aquilo que a ciência diz ser verdadeiro. E aí nasce a oposição verdadeiro e falso. Né? Vocês podem observar que tudo no mundo depois da ciência passa a ser calculado. O mundo perde o mistério, o mundo perde a divindade, tudo é calculado, tudo é metrificado, graças à ciência, à frieza da ciência. Confesso a vocês que nesse ponto Nietzsche tem razão. Realmente a ciência ela traz esse efeito para a vida humana, né? A vida humana passa a ser muito mais voltada à utilidade do que propriamente, né, a busca daquilo que os filósofos clássicos traziam, né? Aliás, o Nietzsche vai dizer um negócio interessante, ele vai dizer o seguinte,
Por mais que eu esteja aqui batendo na filosofia clássica e batendo na religião cristã, pelo menos na filosofia clássica e na religião cristã, eles inventavam que o homem tinha uma finalidade de vida. Para os gregos era a felicidade, para os medievais era a salvação da alma. Pelo menos eles inventavam o sentido da vida. Depois da ciência, o homem perdeu o sentido da vida e passou a viver uma espécie de niilismo, uma vontade de nada. A vida do homem perde o sentido. Veja, nesse ponto Nietzsche tem um pouco de razão, né? Talvez ele esteja errado, porque parece que ele não compreendeu adequadamente o que os gregos chamavam de felicidade e que os medievais chamavam de salvação da alma. Mas quando ele diz que o mundo moderno perdeu o sentido de vida, isso me parece bem evidente. Bem evidente. E tem a ver, sim, com a influência da ciência. Tem a ver com a influência da ciência. Porque, veja, quando eu retiro toda a divindade do mundo, retiro a cor do mundo e passo a classificar tudo pelo cálculo, pelo raciocínio lógico, obviamente eu começo a usufruir da minha vida em direção à utilidade e não mais a um sentido existencial. Então o homem perde o sentido de vida. Me parece que nesse ponto aí o Nietzsche ele tem bastante razão mesmo, né? Aliás, ele vai criticar até o marxismo, né? Ele vai dizer que o marxismo é o cristianismo para pobres. É engraçado. O marxismo é o cristianismo para pobres, né? Ele escreve muito bem, então ele usa uns termos. Você vai lendo os livros do Nietzsche, você vai rindo junto com ele, cara. Que ele é bem irônico, é uma coisa bem interessante da gente perceber na sua escrita. Pois bem, o que isso nos importa para a aula de hoje? Veja, se os valores morais enfraqueceram o homem e trouxeram o homem a essa cultura decadente, a qual os homens não agem mais pela vontade de potência, cabe a Nietzsche também tentar nos trazer uma solução. Ou seja, como é que eu consigo escapar dessa cultura decadente, recuperar a força ao ponto de agir pela minha vontade de potência? Como fazer isso? Como fazer isso no meio da decadência? Como fazer isso no meio dos indivíduos que seguem uma moral? Como fazer isso no meio da fraqueza? Como fazer isso? Bem, para fazer isso, nós temos que ter pelo menos um modelo de civilização que era constituída por homens fortes. Então, o que o Nietzsche vai fazer? Se na aula passada ele fez uma genealogia dos valores morais, agora ele vai tentar buscar na história alguma civilização que, por ser constituída de homens fortes, sirva de modelo estratégico para escaparmos da cultura decadente atual. E ele faz esse estudo. E ele encontra uma civilização. Que civilização é essa? É a civilização grega arcaica. Ou seja, segundo Nietzsche, os gregos arcaicos viviam a partir de uma cultura extremamente potente, uma cultura nobre, uma cultura do senhor, a qual, fazendo parte das relações sociais dos gregos, os gregos podiam viver a partir da própria vontade de potência. Então ele encontra essa cultura. Então o que ele faz? Ele estuda profundamente essa cultura grega arcaica. Porque ao estudar profundamente essa cultura, ele vai ter, então, o pano de fundo necessário para fazer com que essa cultura renasça nos dias atuais e recupere a força do homem. E como é que ele estudou essa cultura grega arcaica? Ele estudou essa cultura grega arcaica como um período anterior à filosofia de Sócrates. Olha o que o Nietzsche está dizendo. Antes de Sócrates, os gregos sabiam viver. Aí veio Sócrates e estragou tudo. E por que os gregos sabiam viver? Os gregos sabiam viver porque eles baseavam as suas vidas em um espírito, em uma cultura que Nietzsche vai chamar de cultura
trágica. Cultura trágica. Ou seja, o espírito que ronda a vida do grego arcaico é o espírito trágico. O que ele está chamando aí de trágico? Essa palavra trágico aí vem das famosas tragédias gregas. O que eram as tragédias? As tragédias eram histórias de cunho mítico, narrando ali a vida dos deuses e dos homens, só que com uma característica muito peculiar. Esses mitos intitulados tragédias tinha característica sempre de narrar a vida de um herói que desafiava os deuses e fazia aliança com outros deuses, ia afirmando o próprio destino a partir do seu próprio impulso vital. Então a figura do herói nas tragédias é uma figura interessante, porque ela quer expandir a sua vida, ela age de acordo com a sua vontade de potência, e mesmo quando tem deuses contrários ao que ela está buscando, ela não nega essa rivalidade com esses deuses e faz aliança com outros deuses que são favoráveis ao que ela está buscando. Então é um indivíduo que é honesto com o seu próprio destino, que aceita a própria vida, que expande a própria vida. E por que essas histórias têm o nome de tragédias? Porque a vida desse herói é uma vida tortuosa, é uma vida trágica, é uma vida que tem muitos problemas. Mas esses problemas são assimilados pelo herói e são reverberados em vida. Então, segundo Nietzsche, os gregos anteriores a Sócrates tinham uma vida baseada por esse espírito, o espírito do herói trágico. E como é que funcionava isso na prática? Essas tragédias, esses mitos, eles eram narrados em praça pública a partir de uma via artística. Então você tinha a poesia, porque os escritos eles estavam em formatos de cantos, né, que os gregos chamavam de ditirambos. Ditirambo é uma poesia para ser cantada pelo coro. Então tinha poesia, tinha o teatro, porque eles encenavam essas histórias, e tinha a música, que era o coro. O Nietzsche, inclusive, no seu livro O Renascimento da Tragédia, vai elogiar o coro. Vai dizer, olha, o coro é uma parte essencial dessa vida trágica dos gregos arcaicos. Por quê? O público ficava lá acompanhando a história, a poesia declamada, a poesia cantada, o teatro. Aí, quando aparecia o coro fazia uma ponte entre o que estava sendo encenado e o espírito do espectador, levando o espectador a uma catarse. Ou seja, a um conflito de emoções, paixões e desejos, visto que o interior do público espectador também é vontade e potência. Então, todas aquelas emoções contraditórias confluíam por intermédio do coro, que os arrebatava emocionalmente, confluíam uma energia única. E todo mundo vivenciava aquela experiência de forma intensa. Então Nietzsche vai dizer, olha, os gregos sabiam viver. Porque, veja, olha só, se eu tenho um desejo que aparece dentro de mim pela vontade de potência, que é um desejo sexual, vai ter alguma tragédia permeada pela ação de algum deus do panteão grego que está relacionado ou que simboliza o desejo sexual. Então, na hora que a tragédia é encenada, cantada, teatralizada, poetizada, aquilo passa a ser, para mim, enquanto espectador,
uma possibilidade de afirmar o meu desejo sexual. Ah, não! Agora me bateu um desejo de embriaguez. Beleza! Vai ter lá uma tragédia, onde o deus Dionísio, que é o deus do vinho, vai estar presente. Então aquilo ali vai ser um pano de fundo para eu afirmar esse desejo. Então veja que coisa curiosa. Pelo fato da religião grega ser politeísta, você vai ter uma infinidade de deuses, dos quais cada deus vai simbolizar um aspecto da força desejante caótica da vontade e potência daquele indivíduo. Então a cultura grega tinha um pano de fundo que motivava isso. Então os gregos não precisavam reprimir os desejos, porque a própria cultura os motivava, pela via da arte, a afirmar aquele desejo. Pode falar, Pietro. Isso acontece hoje também, né? Pela música e diversos outros aspectos que atiçam potencialidades nossas, que às vezes pode ir para o lado bom ou para o lado ruim. Sim, tem um poder aí. O Nietzsche não está totalmente errado, porque a arte tem alguma coisa esquisita nesse sentido, que você acabou de apontar. Tem, é óbvio que tem. Não tem como negar isso. Existe uma energia na arte, que, agindo no coração, no íntimo do espectador, desperta algo. Veja, isso daí não é uma invenção. Isso existe. Isso existe. Isso me parece bastante nítido. Então, o que o Nietzsche está apontando é real. É real. Tá? Mas veja, ele está elogiando a cultura grega arcaica, porque os gregos fazem o que querem graças a uma cultura trágica que os motiva a fazer isso. Porque quando aparece Sócrates, Sócrates aparece dizendo o seguinte: olha, para a sua inteligência alcançar a realidade metafísica que nós não podemos ver, é necessário primeiro adquirir virtudes morais, ou seja, é necessário primeiro acalmar as paixões, disciplinar as paixões. Como é que o Nietzsche interpreta isso? O Nietzsche está dizendo o seguinte: pô, o Sócrates está decretando a morte da tragédia. A morte do canto. O canto que produz aquilo no público, o Sócrates está indo contra. E o Nietzsche, apesar dessa má leitura dos gregos, do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, apesar dessa má leitura, ele faz alguns recortes que indicam isso para ele. Por exemplo, Platão. O Platão critica os poetas. Ele vai dizer, ó, existem poetas aí que não poderiam estar dentro de Atenas, porque eles desvirtuam o público, afastam o público da verdade, motivam no público paixões muito inferiores. Isso daí atrapalha, isso deseduca. Não é que Platão é contra a poesia. O Nietzsche vai fazer essa interpretação rasteira. Platão não é contra a poesia, mesmo porque Platão escrevia poesia, pô. Platão escrevia tragédias. Pronto. Escrevia mesmo. Escrevia peças de teatro. O que o Platão está criticando é o seguinte. Aliás, Platão até indicava poesia e música para crianças. Só que o que o Platão está criticando é o seguinte. Existem péssimos poetas e péssimos músicos. Esses aí despertam paixões muito, mas muito baixas. Então eles atrapalham o homem. O que o Nietzsche está apontando é o seguinte: isso que o Platão está recriminando junto com Sócrates é, na verdade, a vontade de potência, pô. É o que a gente deveria colocar para fora. Entendeu? Então o Nietzsche está fazendo uma constatação de que Sócrates, Platão e Aristóteles enfraqueceram o homem porque eles mataram a tragédia. Por exemplo, ó, você pega lá os três maiores escritores da tragédia, né? Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Você tem lá uma tragédia chamada As Bacantes.
Pô, as Bacantes contam a história de mulheres ninfas que seguiam Dionísio, né? Que depois o Império Romano vai chamar de Baco, que são as Bacantes, por isso as Bacantes, em que elas buscavam a felicidade através do exagero, pelo sexo, pelo vinho, pela orgia. Se eu não me engano, a palavra bacanal vem até daí. Você tem na Odisseia, que não chega a ser uma tragédia, mas tem traços de tragédia. Você vê Ulisses, quando ele se perde na volta para Ítaca, ele se perde numa ilha onde só tem mulheres, belíssimas. E toda a embarcação de guerreiros que se perde e cai lá, o que elas fazem? Elas transam com todos eles, têm relação sexual com todos eles, trazendo eles pelo torpor do sexo, oferece banquetes, vinho, quando eles estão totalmente jogados pelo exagero do prazer, elas vão e comem eles, literalmente. Que, aliás, o verbo comer em relação ao sexo também tem relação com esse conto, com esse mito. Você tem lá, por exemplo, o do Édipo Rei, de Sófocles, que conta a história de uma criança que é abandonada, é achada por uma família, essa criança cresce, tem poder, vira rei, se apaixona por uma mulher muito mais velha do que ele, mata o marido dessa mulher, casa com a mulher, tem relação com a mulher, tem filho com a mulher, ele descobre que a mulher é a mãe dele, que o abandonou. Então ele matou o pai e casou com a mulher. Aí ele, morto de vergonha, ele arranca os próprios olhos. Então veja, as tragédias, eles causam uma catarse no público porque mexe com desejos completamente amorais que surgem do íntimo da pessoa. E aqui, Pietro, a gente pode fazer uma interpretação pelo viés da tradição. Como é que, por exemplo, um Santo Tomás de Aquino observaria isso? Ele vai dizer o seguinte, pô, mas é óbvio que isso aí causa isso. O homem ele foi acossado pelo pecado original, suas paixões, o seu interior está todo desordenado. Então, esses impulsos totalmente imorais que surgem desde o seu íntimo é graças ao pecado original. O que as tragédias fizeram, poderia dizer Santo Tomás, o que as tragédias fizeram foi transformar em arquétipos literários, ou seja, arquétipos que explicam uma vivência humana, uma experiência humana, do íntimo mais negro do homem. Por exemplo, nesse caso, que é o caso do incesto, caso do sexo grupal, caso da bebida desregrada, e por aí vai. Só que o Nietzsche vai fazer uma interpretação positiva disso. Ele está dizendo, olha, os gregos sabiam viver. Pode falar. A maior prova de que o pensamento de Nietzsche faz sucesso hoje, e ele faz naturalmente, sem a pessoa nunca ter lido, é a qualidade das obras artísticas que estão em alta, né, atualmente. Acho que não só atualmente, a gente fica falando de atualmente, etc, mas eu acho que vai de muito tempo aí, muitos anos. Né? Sim. Eu tenho comigo, Pietro, que se o Nietzsche estivesse vivo e falasse assim, nossa, não era isso que eu queria. Porque o Nietzsche, por exemplo, era um excelente músico, um excelente escritor, foi amigo de Wagner, Richard Wagner, o grande músico clássico, que compôs a Cavalgada das Valquírias. Depois você escuta, extremamente famosa, linda, música linda. O Wagner era amigo do Nietzsche. Então o Nietzsche teve amizade, foi também um grande artista. Teve amizade com grandes artistas e foi um grande artista. Só que, numa coisa você tem razão, Pedro. O que o Nietzsche está destacando da arte, que é um negócio meio misterioso, que desenvolve em nós, espectadores, impulsos mais baixos possíveis, quando Nietzsche teoriza isso e formaliza isso em uma filosofia, ele abre uma porta perigosa. Porque aí pode começar a aparecer arte que só busca isso, que não tem mais a beleza. Entende? Aliás, a gente vai falar disso já. Quando você aponta, a qualidade da arte hoje é uma bosta, uma porcaria.
e faz fluir impulsos mais baixos. Isso tem a ver com Nietzsche? Tem. Mas veja, não foi bem isso que Nietzsche quis falar, mas ele abriu uma porta perigosa. Mas a gente vai entender isso hoje, vai chegar nesse ponto. Mas veja, para esse momento da aula, é necessário nós compreendermos o seguinte: Nietzsche está elogiando uma civilização específica que vive a vida artisticamente pelo espírito trágico. Tá? E quando Nietzsche começa a teorizar sobre o que seria esse espírito trágico, ele chega a desenvolver dois conceitos. E esses dois conceitos são chamados por nomes baseados em dois deuses gregos. Quais são esses dois conceitos? O apolíneo e o dionisíaco. Apolíneo baseado no deus Apolo, dionisíaco no deus Dionísio. O que seriam o apolíneo e o dionisíaco? Segundo Nietzsche, são as duas características essenciais que definem uma arte sendo trágica. Então, uma arte é trágica, ou seja, uma arte é a arte do homem forte na medida em que ela é reconhecida pelo espírito apolíneo e pelo espírito dionisíaco. Se faltar um dos dois espíritos, significa dizer que essa arte não é arte trágica. É uma arte de valor inferior. Tá? E o que é o apolíneo e o dionisíaco? Bem, o apolíneo é baseado no deus Apolo, que é o deus da luz, o deus da sabedoria, o deus da ordem, o deus da técnica, o deus da beleza. Por que a arte trágica é apolínea? Porque ela precisa da qualidade técnica que emana beleza. Veja, tudo bem, a arte trágica motiva em mim o caos dos meus desejos. Mas para ela ser arte, eu preciso de dominar a técnica da poesia, eu preciso de dominar a técnica da música, a técnica do canto, eu preciso de ordem. Porque a ordem, como Sócrates, Platão e Aristóteles também diziam, e Santo Tomás mais tarde vai teorizar, a ordem supõe harmonia. E a harmonia faz parte da arte. O Nietzsche não nega isso. Mesmo quando o Nietzsche diz que tudo é caos, ele vai dizer, olha, tem que ter um pouco de ordem. Porque sem a ordem, vão acontecer duas coisas. Sem o polo apolíneo, vai acontecer duas coisas. Primeira, eu vou acabar produzindo uma arte que me enlouquece. Porque aí não vai ter ordem nenhuma, vai ser puro caos. E no puro caos eu me perco todo, me misturo com o mundo. Lembremos de Schopenhauer. Nietzsche leu Schopenhauer. O Schopenhauer era pessimista. Ele dizia, o mundo é vontade. Só vontade caótica. O Nietzsche tirou essa ideia de lá. E não há nenhum sentido na vida. Eu vou me misturar com a vontade, porque eu também sou vontade, e não vou chegar a lugar nenhum. Pessimismo. O Nietzsche quer escapar desse pessimismo. Então o Nietzsche está propondo, olha, um polo apolíneo para a arte. Ele está dizendo, é necessário ordem, beleza, harmonia, para eu não me enlouquecer. E também para que a arte expresse beleza. Tem que ter luz na arte. Tem que ter luz na arte, tem que ter ordem. Tá? Só que existe um outro polo, que é o polo dionisíaco. O que é o polo dionisíaco? Baseado em Dionísio. Dionísio é o deus do cultivo da uva, da agricultura, do vinho, da embriaguez, da loucura, da desordem, do caos, do desejo. É o oposto de Apolo. Veja, a arte também tem que ter isso. Ela tem que ter isso porque esse impulso dionisíaco é um impulso criativo. É um impulso criativo. Porque o criativo, ele tem de vir do íntimo do artista.
tem de vir da vontade de potência, tem de vir do desejo de expansão da vida. Uma força inebriante que toma conta, que faz eu perder o meu eu. E o Dionísio, vai dizer Nietzsche, deve ser a essência da arte. E o Apolíneo é a aparência da arte. É assim que deve ser a arte, segundo Nietzsche. Sem o impulso dionisíaco, a arte não consegue provocar catarse necessária para que o espectador experimente o impulso de vida e expanda a própria vida. Então, o dionisíaco é a força criativa. Veja, uma arte só apolínea não dá. É fria demais. Não produz catarse. Mas uma arte também só dionisíaca também não dá. É muito escura, muito obscura, muito infernal. Sem beleza, sem luz, muito caos. Mas veja, a força dionisíaca é essencial na arte. Então Nietzsche vai dizer o seguinte, olha, a única maneira de se viver pela vontade de potência, portanto, é viver uma vida sob o modelo da arte trágica. Eu tenho que viver uma vida sob os impulsos do apolíneo e também do dionisíaco ao mesmo tempo. Que são forças contraditórias que, por vezes, se ajustam e faz uma arte surgir. Então, assim, a grosso modo, o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte: eu preciso da técnica como aparência que visa a beleza, mas também eu preciso de uma força impulsiva que vem de dentro de mim e que me leva a criar a obra de arte. As duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que o Nietzsche está propondo é o seguinte: para o mundo atual, eu, Nietzsche, proponho um renascimento da tragédia. Daí o título do seu livro. O renascimento da tragédia sob o espírito da música. É o título da sua obra. Então ele está propondo que nós possamos viver o mundo atual artisticamente, tragicamente, para colocarmos para fora a nossa vontade e potência. E aí, veja, uma das críticas que Nietzsche poderia receber, e ele responde no seu livro, ele imagina receber essa crítica e já coloca no seu livro, é o seguinte: bem, essa proposta que o Nietzsche está colocando é meio que um tapa-buraco, porque, veja, viver artisticamente me parece viver de mentirinha. Sei lá, eu tenho o desejo de matar alguém. É um impulso da minha vontade de potência, de ser agressivo. Não porque eu tenho alguma coisa contra a pessoa, mas simplesmente pelo prazer da agressão. Aí eu vou viver numa peça de teatro um assassino? Será que ao viver como um assassino na peça de teatro, eu vou conseguir afirmar essa vontade? Ou vai ser apenas de mentirinha? Nietzsche responderia: não é de mentirinha. Mesmo numa peça de teatro. O bom ator é o papel que executa. O bom ator não continua sendo o ator por trás do papel. Não. Na hora da encenação, ele é o papel, ele é o personagem. Na hora que o artista trágico produz a sua arte, ele é a obra de arte. Ele é a obra de arte. Então existe um mistério na arte de cunho trágico, muito graças ao espírito dionisíaco, que faz o artista perder o seu eu, se jogar no caos da obra e se transformar na própria obra. E, aliás, por que é necessário o polo apolíneo? Não apenas como técnica artística que visa expor uma beleza harmônica. Não é só por isso.
Nietzsche vai dizer, é necessário polo apolíneo para que eu, artista, não enlouqueça e possa retornar ao meu eu verdadeiro. Eu verdadeiro nem existe, né? Mas retornar à minha ordem interna. Se não me perco no personagem, se não me perco na obra. Lembremos, antes da gente apertar aqui o botão para gravar a aula, você disse, Pietro, existem muitos artistas que enlouquecem, muitos artistas que se suicidam. Veja, tem algo aí. Tem alguma coisa aí. Então parece que Nietzsche não está totalmente errado. Existe realmente um espírito misterioso, negro, obscuro, caótico, que move o artista no impulso irresistível em se transformar na própria obra. Isso me parece evidente. Aliás, uma vez, eu vi uma frase muito interessante. Cara, não lembro de quem falou isso, não sei se foi o Olavo, não lembro. Ele disse um negócio muito interessante. Ele diz o seguinte, o santo, olha que coisa curiosa, o santo é uma antena ligada totalmente movida por Deus. O filósofo é uma antena ligada totalmente ordenada pela inteligência. E o artista é uma antena ligada que capta tudo. Putz, cara. É uma antena ligada que capta tudo. Tudo. E aí ele brinca. Apesar dos santos serem mártires, apesar dos filósofos serem condenados à morte pela verdade, vide Sócrates, o artista também tem um quê de sacrifício. E o sacrifício do artista está em andar em uma linha tênue entre a lucidez e a loucura. Então, os três sábios, eles produzem sacrifícios de formas diferentes. O Nietzsche vai dizer um negócio interessante. Olha o que o Nietzsche vai dizer. O homem forte é aquele que se equilibra num fio acima de um precipício. O Apolo é o fio, é o equilíbrio, é a harmonia. O Dionísio é o risco de caminhar por sobre o abismo. Aí o Nietzsche até brinca. Nunca olhe diretamente para o abismo. Se você olhar diretamente para o abismo te chama. Então, a essência da arte é Dionísio, que é uma via essencial, porém enlouquecedora, que precisa de uma remediação vinda do polo apolíneo. Diga lá, Pietro. O raciocínio de Nietzsche, ele parece fazer muito sentido. E como eu disse antes de começar a aula, eu vivo, entre aspas, pela potência artística desde sempre, porque eu nunca trabalhei com outra coisa. Eu sou desenhista desde criança. E sou hoje, um dia também. E ganho a vida com isso, né? E tem uma coisa que eu brinco com alguns amigos meus que a gente chama de frenesi. O frenesi é uma vontade que ela vem com uma potência muito forte. É uma vontade. Eu não sei explicar, cara. E tem pessoas que elas direcionam para isso ou para aquilo. Cada um vai direcionar para algum ponto. Eu direcionei para o desenho, mas daí uma curiosidade minha que eu pensei agora. Por que isso necessariamente é da parte de Dionísio? Entende? Como diz Nietzsche. Será que é ou será que é uma opinião pessoal dele, que ele construiu, que faz muito sentido? É um raciocínio muito bom, porque se eu exploro o frenesi, eu tô chamando de frenesi, tá? Se eu exploro essa vontade louca, esse frenesi, de uma forma não tão legal, parece mesmo que vai para o lado do raciocínio que o Nietzsche tá trazendo. Mas por que eu não posso explorar essa vontade de uma forma 100% boa? Eu não sei se dá para entender. Por que ele tem que ser dicotômico? Sim, Entende? sim. Será que isso realmente existe?
ou é uma opinião pessoal dele? Porque faz muito Sim. sentido o que ele está pensando, mas ao mesmo tempo eu estou raciocinando e tentando achar buracos. Excelente pergunta. Uma coisa é certa. Nietzsche apontou para a realidade e viu algo real. Tem ali um negócio, uma força impulsiva, vital, aparentemente desordenada e que tem uma brutalidade. Ela quer nos fazer expandir na criação de alguma coisa. É uma força instintiva. Isso me parece real. Só que, quando Nietzsche vai teorizar isso, essa força que é real mesmo, eu acho que Santo Tomás nunca negaria ela, Platão nunca negaria, Sócrates nunca negaria, essa força real, ela não pode ser a essência da minha existência. Ela tem que ser um motor. Mas é necessário um direcionamento que é construído mediante a construção da minha personalidade racional, intelectual, que possa disciplinar essa força para o caminho do bem. Só que o que o Nietzsche fez? Quando ele foi teorizar isso, ele matou todas as possibilidades de se ordenar a antena para o bem. Porque, segundo ele, toda essa ordenação prevista por Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás e vários outros filósofos, para Nietzsche, isso mata essa potência. O Nietzsche está enxergando a ordenação da potência como morte da potência. Você entende? Eu acho que Nietzsche erra aí. Veja, direcionar a potência para uma finalidade última não é errado. O que o Nietzsche está dizendo é que não existe essa finalidade última. Tudo é caos, pô. Não tem sentido. Então eu tenho que me lançar para essa força impulsiva sem essa ordem. Então, assim, respondendo de maneira muito clara para você, Pietro. Em Nietzsche, essência é Dionísio, aparência é Apolo. Para os filósofos da tradição, essência é Apolo e aparência é Dionísio. Veja, Dionísio é importante, mas ele não pode ser a essência, porque Dionísio é só força, e força sem direção é nada. É nada. Para o Nietzsche, vale o risco assumir Dionísio como essência. Vale o risco atravessar o abismo. Vale o risco correr a tentação de olhar para o abismo. Vale o risco. Só que, peraí, Nietzsche, você enlouqueceu, cara. Michel Foucault, filósofo nietzschiano, ficou meio louco também. Gilles Deleuze, filósofo nietzschiano, pulou do prédio. Então, assim, sabe? Beleza, tem uma força aí, tem esse negócio mesmo na arte, isso é bem evidente. Tem 1 milhão de exemplos de artistas que se perderam, e os bons artistas que não se perderam, pode pesquisar. Eles tinham uma ordenação moral, e foi a ordenação moral e a aquisição de virtudes que impediu que eles enlouquecessem. Vou dar um exemplo aqui, ó. O poeta Bruno Tolentino, poeta brasileiro, já faleceu. Foi amigo pessoal do Olavo. Pô, cara, depois você pesquisa, escreve muito. Ele dizia isso pro Olavo. Tem um impulso criativo dentro de mim, que é um negócio muito doido, que se não fosse a igreja, eu tinha enlouquecido, pô. E se você sair do viés artístico e para a vida ordinária igual a nossa, você é artista, eu não sou, mas a vida ordinária igual a minha, eu vou perceber que também tem esse impulso dentro de mim, querendo me levar pro desejo, para a satisfação do desejo. E te digo, em alto e bom som, Pietro, se não fosse a filosofia clássica,
Se não fosse a tradição cristã, meu amigo, eu tinha enlouquecido. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. Bastaria você me conhecer antes da filosofia clássica, pô. Você falar assim, meu Deus, esse era o Roberto Varela, não dá para acreditar. Eu teria enlouquecido. Então, quando eu peguei o Nietzsche e apliquei na minha vida de maneira radical, o que eu vi foi fundo do poço. Eu vi fundo do poço, cara. Beleza, tinha uma força lá, deixa ela guiar minha vida. Eu fui me emaranhando no caos, fui diluindo o meu eu no caos. Quando eu vi, eu estava no fundo do poço. Aí eu falei, opa, peraí. Nietzsche está errado, cara. Existe realmente um eu verdadeiro dentro de mim. E é ele que tem que guiar esse impulso. Porque para o Nietzsche, o eu é uma criação apolínea. Não existe de fato. Você está entendendo ou não? Diga lá. Não precisa nem ir tão longe, a gente nem precisa ir para a loucura que alguns artistas caem, né? Sem a prudência e as virtudes, direcionando a arte para o bem, não necessariamente o cara fica louco, mas ele cai num erro, que é o quê? Ele vai lá, cria arte, ele desenvolve a técnica, a arte é bonita, beleza, só que, eu falei isso antes até da gente começar a aula, ele cai num erro, que ele fica andando em círculo, ele faz a obra, é muito bonita, que legal, ele volta para si, ele sempre volta para si, é um círculo, que leva ele para o mesmo lugar, e daí ele cai num tédio, é um tédio, porque beleza, já dominei a técnica, eu faço isso muito bem, tudo bom, música, escultura, desenho, sei lá o quê. Aí ele vai lá e desenvolve outro, e ele sempre volta para o mesmo lugar, que é ele mesmo. Porque ele não está direcionando isso para cima. Ele não está fazendo isso pelos motivos certos, que é algo divino, entende? É você fazer algo que realmente encanta, sabe? Ele está fazendo por ele. Entendi. É sempre não, eu. É sempre eu vale. sou o artista, eu isso, eu aquilo, entende? Não, sim. É quase uma coisa soberba. Né? Isso aí. Exatamente. Ele cai na soberba. Aí o que adianta fazer um negócio bonito daí? Por isso que eu digo que a gente não precisa ir tão longe da loucura. Não precisa citar a loucura do artista, cara que se mata, etc., e usa droga. O cara pode estar limpo, não usar um álcool, uma droga e fazer ainda coisa bonita. Se ele ficar fazendo por ele, cara, ele vai entrar num tédio, numa depressão. Mas aí, perfeito, mas aí é outro erro. Aí qual que é o erro? Aliás, é o mesmo erro em outra escala. Qual que é o erro aí? Qual que é o erro aí? Se eu produzo uma arte que não esteja adequado a um sentido existencial verdadeiro, eu passo a circular em torno da obra que eu criei como se a obra que eu criei fosse me alimentar. Só que o que me alimenta não é a obra que eu criei. A obra que eu criei, na verdade, é para oferecer, porra. Não é para me alimentar, né? Eu expliquei igual a minha cara. Agora você deu sentido ao que eu tentei falar, exatamente. É o erro de falta de sentido. Veja, você pega, sei lá, Leonardo da Vinci, que oferecia as obras para Deus, ou um artista mesmo, um cristão, que oferece a obra para Deus. Ele oferece. Então ele oferece a obra para embelezar. Ó, isso aqui é para embelezar o espectador. Ó. Eu sou a obra, beleza. Só que depois que a obra é criada, a obra é do mundo. Ó. A obra é doada. Ela está ajustada ao sentido existencial maior. Não é a obra que pode... Sabe por quê? Se eu começar a acreditar que é a obra que me alimenta, eu vou estar girando em torno do meu eixo. Entende? Eu vou começar a acreditar que a luz que tem dentro de mim, que me fez criar aquela obra, é uma luz minha. E não foi um dom de Deus. E aí eu te pergunto, qual é o nome do anjo caído
que acreditou que a luz dentro dele era dele mesmo. O anjo mais belo de todos, Lúcifer, porra. O anjo caído. O anjo que olhou para si e falou: nossa, eu sou belo, a luz é minha, não é de Deus. A partir de agora, Deus, não te servirei. Não servirei. É a soberba, é a velha e antiga soberba. É a velha antiga. Ela, no pecado original, quando a serpente tenta Eva, ao invés de sair de perto, percebendo que a serpente misturou verdade com mentira, a Eva abre negociação com o demônio. Mas ela abre por quê? Porque ela acha que vai poder vencer ele no argumento. Soberba. Então, é análogo ao exemplo que você trouxe. E vou te dizer, tá? Quando você lê Nietzsche, se tem uma coisa que fica evidente na sua escrita, é a soberba. Bem evidente, inclusive. É sempre o eu, o eu, o eu. Quanto mais ele fala que o eu não existe, mais ele afirma eu. E o eu, aquele eu falso, aquele eu endurecido, aquele eu que foi criado em benefício próprio. Então é um negócio assim duro de se ver. Agora, voltando à parte em que ele acerta, quando você olha para a arte tem algo realmente esquisito, misterioso, tá? E que, aliás, é perigoso mesmo. A arte tem um perigo. E te digo que às vezes até tem uma condição espiritual por trás. Porque, veja, o Pietro, não me parece muito natural. É óbvio que é natural, tá? Mas não parece ser natural, por exemplo, um bom ator de cinema, um bom ator de teatro, cara. É um negócio esquisito. Esquisito. Cara, um bom ator... Cara, uma vez eu vi uma entrevista, aquele ator brasileiro, Matheus Nastergaile, não sei se você sabe quem é, fez o Traficante de Cenoura no Cidade de Deus, fez o João Grilo no Alto da Compadecida. É um bom ator brasileiro. Eu vi uma entrevista dele uma vez no Jô Soares, cara, muito tempo atrás. E a entrevista dele foi interessante. Ele disse que foi fazer uma peça de teatro no Leblon, o qual ele ia vivenciar um alcoólatra. Ele era o papel principal e o papel principal, o personagem era alcoólatra. Ele encenou a peça, acabou a peça, a cortina se fechou, depois a cortina se abriu para os atores agradecerem ao público. Quando os atores foram agradecer ao público, olharam para o lado, ele não estava lá, ele tinha saído pelos fundos do Teatro do Leblon, no Rio de Janeiro. Ele foi por um boteco de esquina. Ficou bebendo no boteco de esquina, fez várias amizades. Para encurtar a história, ele acordou no outro dia numa casa que ele não conhecia. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uma bagunça assim, piscina e tal. Aí ele foi andando pela casa, conhecia ninguém, cara. Aí ele começou a perguntar para as pessoas o que tinha acontecido, né? As pessoas começaram a relatar para ele. Pô, cara, você é muito maneiro, você é um cara muito doido. Você fez isso, você fez aquilo. Que doido. E ele não lembrava de nada. E ele lá no Jô Soares, dando entrevista, ele falou, fiquei por muito tempo pensando sobre isso. E, Jô, só consegui chegar a uma conclusão. Quem vivenciou aquilo tudo naquela madrugada não era eu, era o personagem. Olha que doideira, cara. E é muito possível. É muito possível. O Heath Ledger que fez o Coringa do Cavaleiro das Trevas, trilogia lá do Nolan, do Batman, esses filmes de quadrinhos aí. Ele ganhou o Oscar póstumo, ou seja, ele morreu logo depois do filme, e a preparação que ele tinha para o papel, além do estudo técnico do personagem, ele se preparava com cocaína. Então ele usava cocaína e se preparava para o papel do Coringa, o Coringa é um personagem caótico, né?
Ele quer produzir caos, né? Ele enxerga o Batman como um rival, mas um rival agradável, que simboliza a ordem, que pode até simbolizar ali o Apolo e Dionísio, né? Batman e Coringa, assim, forçando um pouco a barra. Então, Coringa é um agente do caos, né? Ele comete os crimes, quando ele vai receber o dinheiro, ele queima o dinheiro. Pô. Ele é um agente do caos. Ele é um palhaço. Então, ele tem um quê trágico e cômico, né? Ele é um ser criativo. Ele é o puro impulso dionisíaco. E esse ator, Heath Ledger, que interpretou o papel, parece que esse personagem não caiu muito bem para ele. Por quê? Logo depois desse filme, ele foi fazer um filme sobre a história do Bob Dylan, que eu te falei. Eu Não Estou Lá. Eu Não Estou Lá é depois do Batman, Cavaleiro das Trevas. Pelo menos as gravações foram. E as gravações desse filme deram uma atrasada, porque toda hora o diretor tinha que interromper as gravações. Por quê? No meio das gravações dele interpretando Bob Dylan, o sorriso do Coringa aparecia. Do nada. Aí o cara brecava a gravação e recomeçava a gravação, cara. Olha que doideira. Aí depois ele foi encontrado morto em sua casa com alta dosagem de droga, cocaína, anfetamina e tudo mais. Sei lá, no rock, né? Rock, isso é muito comum. Você vê lá o Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix tocando guitarra, né? Veja, não é só efeito de alucinógeno. Ele usava uma bandana, aí ele botava papelão de ácido na bandana, ele ia tocando, suando e desgastando o papelão, o ácido ia escorrendo e entrando pelo canto do olho. E ele ia tocando a guitarra. Não sei se você já chegou a ver vídeo do Jimi Hendrix tocando. Mas quando o Jimi Hendrix está tocando a guitarra, uma coisa fica muito evidente. Não há diferença entre ele e a guitarra. Ele tá, parece uma extensão do corpo dele. Ele toca com muita naturalidade, né? E o olho dele está sempre virado. Ele está aparentemente em transe. E ele, a música e o instrumento se tornam uma coisa só. E eu poderia dar aqui infinitos exemplos, tá? Por exemplo, uma ex-esposa de um amigo meu trabalhou no Projac, da Globo. Ela falou que dentro do Projac tem terreiro de seita afro que eles utilizam para preparação de papel. Então tem ali uma questão de abertura espiritual para se incorporar esse espírito misterioso e negro necessário à criação artística. O que eu estou dizendo não é que é necessário isso para a criação artística, no sentido de que sem isso não tem arte. O que eu estou dizendo é que tem algo na arte que é misterioso, e por ser misterioso, pode vir de baixo ou do alto. É esse que é o negócio. Então você imagina a vida de um artista sem um porto seguro da ordem da inteligência trazida pela filosofia ou de ordem espiritual trazida de uma grande religião. Esse cara tem tudo para enlouquecer, pô, se ele não tiver essas duas coisas. Você entende o negócio? Então me parece que Nietzsche tateou algo verdadeiro. Tateou algo verdadeiro. Tem algo esquisito na arte. Van Gogh que corta a orelha, Modigliani que tinha uma rivalidade com Picasso e os dois às vezes disputavam quem era mais louco. Você tem Salvador Dalí, que dormia dentro do ateliê e se aproveitava do inconsciente do sonho para jogar na tela o sonho. Então tem uma pulsão aí, meio enigmática e misteriosa, que realmente ocorre na arte. Ocorre menos na filosofia e menos entre os santos, porque o santo, o que está guiando ele é Deus. Então ele tem a certeza que é uma força do alto. Então ele é guiado para a morte sem enlouquecer. E no filósofo, como o filósofo ele tem as virtudes morais e tem um aperfeiçoamento do intelecto, ele também é guiado para a morte sem enlouquecer. Agora,
No caso do artista, parece não se ter uma garantia de que ele seja guiado para a morte sem passar pela loucura. Então, um conselho que eu daria para um bom artista é a prática ou religiosa, ou filosófica, ou os dois. Honestamente. Porque realmente me parece uma tentativa. Quando você não tem essas duas coisas, é o que você falou. Aparenta ali uma tentativa soberba de ter o controle desse impulso. Como se pela própria pessoa esse controle fosse possível. E me parece que não é, cara. Não é possível. Porque essa força pode reverberar em soberba ou pode reverberar em loucura. Diga lá. Não, é isso. Tá 100% certo. E veja bem, a arte realmente é uma extensão de si, porque você está sendo a causa da coisa. Então é uma extensão Tá de si. Eu brincando de acho Deus, né, Pietro? Entre aspas. e assim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a coisa ela só tem que ser direcionada para o caminho certo daí. Porque não tem como fugir. Se você está sendo a causa do negócio, o negócio está saindo de você, das tuas percepções, e você quer fazer algo belo, e você já entendeu que a beleza é o que importa, então direcione para o caminho certo, e não para dentro de si de novo, entendeu? Perfeito. Então eu acho que a coisa é mais ou menos por aí, porque quando, vou dar o exemplo de mim de novo, porque quando eu desenho ou quando eu danço, é uma percepção minha, e é uma extensão minha. Quando eu olho depois pro meu desenho, eu falo, cara, é o que eu vivo, é a minha personalidade ali, o desenho é meio bobo, sabe? Tem um sarcasmo no desenho, tem uma coisa. Então você se vê ali, mas eu não preciso ficar trazendo ele para mim de novo. Eu posso dar um destino legal a ele. Tem, sei lá, embelezar a casa das pessoas, entendeu? Quando isso se materializa em uma poltrona, sei lá, entendeu? Eu Tipo posso dar assim, um vai destino a ele. obra, agora vai, né? Vai, Isso, obra. porque eu já entrei nesse raciocínio. Eu falo, cara, eu vou ficar fazendo isso para Maneiro. quê? Tem que ter um destino para isso. Porque se ele voltar para mim, é como eu disse, você cai num tédio de soberba, cara. É engraçado, você cai num tédio de soberba, cara. Você não sabe mais para onde ir. Você fala, cara, dominei o negócio, tá, e daí? Entendeu? Então, ele tem que ter um destino. Se voltar para você, fica feia a coisa, cara. Não é legal. Perfeito. Dá para fazer uma analogia que maneira, né? O pai que ama os filhos quer que os filhos ganhem autonomia, né? O pai que não quer que o filho saia de casa não é um bom pai. Não ama o filho direito. Tá com amor desordenado pelo filho. É análogo, né? A arte ela tem que ir. Ela tem que ir. Você direciona ela numa finalidade para ela cumprir algo maior. Que não precisa estar relacionado com você, né? Muito maneiro isso. A Maneiro. música tem muito isso, né? Quando você vê as Muito. bandas, etc. Você vê quando a coisa é para ser bonita e quando a coisa é só para causar. Perfeito. Isso aí. Muito maneiro. Então é isso. Eu acho que o Nietzsche, com essa tese, ele consegue destrinchar ali uma. O que ele fez, na verdade? Ele elevou uma ética à estética, né? Ele transformou uma ética em uma estética. O que ele está dizendo é o seguinte: devemos viver pela beleza, no entanto, considerando a essência os meus desejos impulsivos. É basicamente isso que ele está dizendo. Agora, o caminho que ele propõe é perigoso mesmo. Ele enlouqueceu. Eu sempre vou bater nessa tecla. Nietzsche enlouqueceu. Por curiosidade, Pietro, depois, com o tempo, você procura no YouTube as últimas imagens de Nietzsche. Tem no YouTube. Imagem real dele mesmo. Ele sentado, parado numa cadeira, cara. Porra, com bigodão. Isso. E caquético, assim, sabe? Enlouqueceu, cara. Porra, é um negócio bem triste de se ver. Bem triste. Alguém que falar de impulso de vida aparentando ser um morto-vivo, sabe? É uma doideira, cara. É até meio triste, assim. É uma cena meio esquisita. Parece que realmente algo esquisito passou por ele e raptou ele, sabe como? Não é bonito de se ver, não.
Mas é curioso, depois você faz essa experiência. Ok, meu caro? Então acho que a gente pode, né? Encerrar por aí. Excelente, excelente aula. Maravilha. Show de Semana bola. que vem a gente vai dar uma última aula do Nietzsche para a gente trabalhar alguns conceitos também interessantes, que são os conceitos de amor fati, super-homem e eterno retorno. Olha o nome do conceito dele, é super-homem e eterno retorno. E a gente fecha as 4 aulas do Nietzsche e aí depois caminhamos para mais outros pensadores. Ok, Pietro? Valeu, meu amigo. Um abraço, viu? Bom resto de semana. Até mais.